Sejam muito bem-vindos, eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia, e aqui é o nosso podcast, o Protagonista Cast. E hoje a gente tem uma convidada incrível que vai trazer trajetória aí de muitos anos na área da psicologia, da neuropsicologia, que é a Juliana Stross. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Conta aí um pouco da sua trajetória, né? Como que é qual o seu diferencial, para as pessoas entenderem o que é neuropsicologia cuida. Com certeza. Bom, eu comecei a fazer a psicologia, sempre gostei muito de criança e adolescente. Eu fui monitora de colônia de férias. A minha irmã, quando nasceu, eu cuidei dela bastante tempo. A gente tem uma diferença grande, né? São quase 12 anos. E quando eu terminei a faculdade, eu queria fazer área clínica, mas não deu certo. Então, eu fui trabalhar na área de RH, que eu também curtia muito, onde eu fiquei por 10 anos. Aí, a gente descobriu que a minha irmã tinha TDAH. Na verdade, ela tinha só o déficit de atenção. Ela tem. E aí, a partir disso, eu comecei a me apaixonar pelo tema. Aí, fui fazer a psicopedagogia, depois eu fiz a neuropsicologia, porque pra gente diagnosticar, depois eu vou contar um pouco mais, mas para fazer o diagnóstico de TDAH, o médico sempre pede uma complementação, que é a avaliação neuropsicológica, né? Que a gente consegue avaliar várias coisas no nosso cérebro. E aí depois eu fiz uma outra pós em síndrome de Down, que eu também atendo pacientes com T21, e trabalho na área clínica desde então. E aí, assim, né, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo muita aprendizagem, né, são desafios diários, é uma coisa que eu amo de paixão, porque lidar com criança e adolescente, principalmente, eu escuto muito assim, nossa, você tem paciência para lidar com adolescente? Eu falo, essa é a coisa que eu mais adoro. Você gosta mais ainda de adolescente do que de criança? Não, eu gosto dos dois igual, mas aqui é diferente. Sim. Com as crianças o relacionamento é diferente, totalmente, né? A gente é mais carinhosa, a gente acolhe mais. Vou muito pro chão com eles, porque eu trabalho muito com lúdico, muito mesmo. Já os adolescentes, não, eles conversam, né? Então eles vêm, eles contam, às vezes eu recebo mensagem até de madrugada, né, de alguma coisa que aconteceu. Então, não que eu vá atender, né? Sim. Eles estão empolgados lá, deixa pode dormir, né? Por favor. A gente tem vez. Mas eu acho que é um outro tipo de desafio. Sim. Né? Eu costumo brincar que quando a gente trabalha, principalmente com as crianças, a gente não trabalha só com as crianças, a gente trabalha com a criança, com a família, com a escola, quando tem médico envolvido, ou seja, é uma coisa interdisciplinar. Né? Com adolescente, depende da idade, né? Então, isso é bem importante. E como é que funciona, assim, para eu saber que eu preciso procurar, né? Então, de repente, a criança tá ali e começa com alguns comportamentos. Tem algum indicativo para os pais saberem, eu vou procurar alguém aqui para me ajudar? Tem vários, assim, né? O déficit de atenção, ele é caracterizado por 3 sintomas básicos, tá? Que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, né? A desatenção é aquela coisa que todo mundo sabe, né? A pessoa não fica atenta, não consegue ficar focado por muito tempo, qualquer coisa que passa... Dispersa total, né? Às vezes tá na sala de aula, passa um passarinho, bate porta, cai um lápis, um desastre total, né? O hiperativo é aquela pessoa que, né? Não para quieto. Só que existe a diferença entre o hiperativo na criança e no adulto. Né? No adulto, a pessoa fica mais... A perna. É mais físico, né? É bem mais... Na verdade, os dois são físicos. Os dois são físicos, mas são físicos diferentes. Entendi. Né? Já a criança, né? É aquela criança assim, que realmente senta, levanta, pede pra ir no banheiro, não consegue ficar quieta um segundo. Assiste televisão de cabeça pra baixo. Mas pula no sofá, vai de cabeça pra baixo, você vai ver, a Isabela criança assistia televisão de cabeça pra baixo. Gente, falava, não é possível. É tem surreal. Uma coisa diferente. É muito louco, assim. Mamãe, não sei o que, aí você fica lá, 5 minutos na TV, vou tomar banho, vai. Então, assim, então, se os pais estão se sentindo muito demandados ali da criança que não para, pode ser um sinal. Pode ser, né? Porque claro que, graças a Deus, as crianças que são saudáveis, também elas são ativas. Sim, tem que ser, então, né? Que bom. Eu me preocuparia se a criança não fosse ativa. Mas eu acho que, assim, tudo que é muito... A gente se preocupa. Tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. E aí, um dos outros sintomas é a impulsividade. O que é essa impulsividade? É o não deixar o outro falar, é ficar perguntando enquanto o outro tá falando, né? Cortar, né? Cortar as pessoas. Exato. O professor tá explicando, já entra, já pergunta. Nem espera, né? A pessoa terminar de falar. A compulsividade também, né? Se você parar pra pensar, a criança já mais velha
a ansiedade que também fica mais exacerbada, a criança quer, por exemplo, comer, vou pro doce, é impulsivo, porque a compulsividade, ela faz parte da impulsividade, né? Sim. Você vai lá e come, você vai lá e joga, você vai lá e bebe, né? Então, e aí você não pensa pra falar, você não pensa pra agir, a criança às vezes pode tirar o brinquedo da mão da criança, pode bater sem pensar, em vez de falar, não, eu não vou bater. Entendi. Eu vou conversar. A criança mais velha já consegue se controlar mais. Os pequenos não. Não. Né? Então, porque eles ainda estão regulando ainda as emoções, né? O pequeno ainda não tem essa... Na verdade, eles não têm nada de regulação e emocional. a gente, nós como adultos, a gente tem um desafio aí também. Diário, porque a gente tem que entender que eles ainda precisam dessa autorregulação que vem muito de nós, né? E assim, né? A gente tem que entender que o ser humano não nasce sabendo. Sim. Né? Eu sei que às vezes a gente tem a nossa o famoso ação e reação, né? Então assim, a criança deu aquele que a gente fala, né, o showzinho, né, a birra, que na verdade não é uma birra, é uma desregulação emocional, né? O negócio é assim, é acolher, é saber o que está acontecendo, esperar a criança se acalmar e conversar, né? Tipo, hoje a gente sabe que teoricamente não pode bater. A gente sabe que tem gente que bate, né? Não tô dizendo que assim, não é de espancar, mas às vezes sai, né? Às vezes tapa sai na mão, um tapa tapinha. na bunda, exato, né? Não vou julgar ninguém porque eu não... Né? Quem atira a primeira pedra, quem nunca fez, né? Mas o negócio é a criança entender o que ela tá sentindo. O porquê que ela recebeu aquele não e fez aquele show, aquele escândalo, se jogou no chão, né? Tem que entender o porquê do não. Né? Não é assim, não pode. Filho, não pode porque isso. Mas aí exigiria que os adultos também tivessem regulados, né? É esse que é o maior problema, né? Eu ia até, inclusive, era uma das coisas que eu ia falar. Só fala aí. Porque verdade, o adulto, se ele não está autorregulado, como que ele regula uma criança? Não regula. E é o que está acontecendo, né? Aí a gente não tá bem, a criança aí fica... E eles sentem, gente, eles sentem muito. Então, assim, a gente saber se controlar também. Né? Eu falo que quando a gente tem filho, a gente tem que muito querer ter filho, porque a gente sabe que muitos desafios vêm pela frente. Né? Esse é só um deles. Pequenininho. Entendeu? Pequenininho. Tem tantos outros. Exatamente. E aí, a gente tem falado muito nessa questão da desregulação emocional, porque antigamente era feito como birra. Claro que tem uma certa idade que a criança faz mais birra, não sabe lidar com frustração, mas eu acho que a criança que tem o déficit de atenção, ou que tem o TEA também, o transtorno do espectro autista, para eles é mais difícil. Né? Tudo é mais difícil se concentrar, é mais difícil se controlar, é mais difícil ficar quieto, né? Prestar atenção quando a mãe tá falando alguma coisa, sabe? Assim, filho, você ouviu? O que eu falei? Não sei. Entendeu? Então, assim, tudo é mais difícil. E aí vai da gente, como adulto, ser humano mais experienciado na vida, né? Entender que eles têm que aprender. Né? Então, a paciência, eu falo, gente, a paciência é uma coisa que a gente tem que realmente ter muita. Né? Eu acho que quem não tem paciência não pode lidar com criança. Né? Seja um filho, seja na escola, seja numa colônia de férias. Né, tem que respirar, terapia, tem que contar até 68 milhões. Exato. E falar... que a gente conta, né? Então... E aí, assim, tem uma outra coisa que é bem importante também. Quando a gente fala de hiperatividade, até uns anos atrás, né? Até mudou o CID-10, CID-11, o DSM-4, DSM-5. A hiperatividade, na verdade, não é que ela é necessariamente física, né? Não. Ela é mental. Fica aquela coisa, ela é né? mental. Que aí gera uma ansiedade também, né? Lógico. Porque o que acontece? A pessoa que tem o TDAH, né, que antigamente se separava o TDA do TDAH, a pessoa podia ter só hiperatividade, porque existe, né, os subtipos, né, de TDAH. E aí, o pensamento da pessoa é muito acelerado. Então, assim, sabe aquela pessoa que a pessoa tá falando, mas ela tá falando outra coisa, o outro que tá ouvindo já não tá entendendo, porque ela tá pensando numa outra coisa lá na frente. Sim. Às vezes a gente tem isso. Eu tenho Será que a gente tem isso? Não para, a cabeça não para. E isso também, às vezes, pega um pouco na escrita. Minha filha tá nessa fase, também a gente tá até avaliando algumas coisas, o dela é mais pro lado de fono mesmo, né, de linguagem e tudo mais, mas ela tem um pouco mais acelerado e na hora de escrever, então ela já pensou lá na frente, ela ainda tá escrevendo, sei lá, o início da frase, né, então demora um pouco. Não acompanha, ali, né, o raciocínio. Mas a questão do
dessa integração, né, do pensamento com a escrita. Você sabe que é muito comum, mas isso não necessariamente a pessoa tem a TDAH. Comigo acontece de vez em quando. A história do pensamento acelerado, da gente ter muita ansiedade, porque eu falo que hoje em dia, se vocês acharem uma pessoa que não seja ansiosa, me apresentem. Porque no jeito que a gente vive hoje, assim, é humanamente impossível. E as crianças, de fato, estão ficando mais ansiosas. Elas já também nascem, tem a questão né? do celular, eu acho que... Sim, que graças a Deus agora as escolas, amém, as eu escolas também agora achei tiraram, excelente fantástico, isso. Precisava disso. Acho que isso vai diminuir um pouco também, mas eles chegam em casa assim, né? Celular. Parece que tá droga, né? Parece mas é um vício. Então, e assim, outra coisa que eu acho que muita gente também fala hoje, que eu ouço muito sobre isso, hoje em dia todo mundo tem TEA ou tem TDAH. Então, na minha a época, impressão é que tá aumentando, na né? Na minha época não tinha isso, não sei o quê. E como que é? Na realidade, o que eu acredito é que hoje tem diagnósticos. As pessoas têm acesso a esses diagnósticos. Sim. Antigamente as pessoas eram do jeito que eram. E não sabia, né? Que bom que o mundo evolui, era... né, gente? Que bom que a gente tem avaliações, que a gente também tem mil tipos de coisas para poder fazer o diagnóstico. O que acontece? Eu não vou entrar no TEA, mas eu sei que tem muitas coisas que são comuns e isso confunde muito, por isso que o diagnóstico do TEA, do TDAH, acaba se tornando mais difícil, mas tem algumas características que diferencia um do outro, né? E aí, assim, o TDAH, ele é uma coisa, a pessoa já nasce com ele, ou seja, ele é um transtorno neurobiológico. Tá bom. Tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa nasce com ele, não é que você vai adquirir ao longo da vida. O celular faz seu TDAH. Não. O celular pode tirar a sua atenção, mas não vai fazer com que você tenha o TDAH. Agora, quem tem TDAH, o celular piora alguns sintomas. Fato. Né? Fato, não tem nem o que falar. Porque ele já, naturalmente, porque traz ansiedade ali. Exato. Né? Fica aquela coisa de você ter que ficar passando. Aí termina a bateria. Acabou a minha bateria. Então, assim, aí traz outras questões que vem, né? Vai de acordo com o transtorno, que cada um vai ter algumas características, né? Então, o que acontece? A gente, quando fala de TDA, a gente tem que lembrar que é genético, né? Agora, pode existir algumas coisas que façam com que a pessoa adquira o TDAH pela gravidez. Então, assim, bebida alcoólica, fumo, dependendo da substância que a pessoa usa, né, drogas olha em só, geral. a criança pode desenvolve por conta do comportamento da mãe. Por conta do comportamento da mãe em relação à gravidez. Isso Porque geneticamente era tudo bem, mas ele teve ali um agente que interferiu na genética. Essa é a diferença, você não adquire ao longo da vida. Você já adquiriu na gravidez por conta, mas assim, gente, a porcentagem disso é pequena, né? Estão fazendo ainda muitos estudos, mas assim, 80%, 90% das pessoas que têm TDAH é genético. Alguém na família vai ter. Seja mãe, seja pai, seja irmão, seja tio. Não precisa ser necessariamente ligado, né? Direto, exatamente. Não precisa ser primeiro grau, mas alguém vai ter. Tá? E aí, assim, pra gente fazer o diagnóstico, quem fecha o diagnóstico normalmente são os médicos. Ou um neurologista ou um psiquiatra. Né? E aí, o que é? É um exame clínico. Não existe o médico pediu um eletro. Tudo bem, o médico pediu um eletro, mas não é para fechar o diagnóstico. É para verificar outras coisas. Sim. Né? Vamos fazer uma ressonância. Tudo bem, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas não vai fechar o diagnóstico com a ressonância. O que ajuda muito para fechar o diagnóstico é a avaliação neuropsicológica. Né? Que normalmente são testes. São testes que só quem é psicólogo e neuropsicólogo, porque quem faz psicologia pode aplicar os testes, lógico que pode, mas quem faz a neuropsicologia é uma especialização para fazer a avaliação, né? E aí tem mais bagagem para identificar. A gente aprende sobre cada teste, como aplicar, e também tem a questão química do cérebro envolvida aí, né? Tem alguma coisa nesse sentido, né? Tem toda a parte química de dopamina. Assim, eu não quero entrar muito nisso, porque senão aí é só curiosidade. Né? Aí a gente querendo fazer a gente adora conhecer coisa nova, eu acho super importante, né? A dopamina tem a ver com tudo isso, né? A parte de neurotransmissores tem a ver com tudo isso. Você vê que a pessoa ela não tem a procrastinação, né? Mais até nos adultos e nos adolescentes, porque a criança, se você tem a mãe e pai mandando, vai tomar banho, vai fazer lição, então eles não têm nem tempo de procrastinar. Quando procrastina, a gente já começa, você vai ter consequência, você vai fazer isso, vai ter aquilo, né? Já o adolescente que já tem uma certa responsabilidade,
já começa a procrastinar. Nossa. Aí demora para atrasa para entregar prazo de trabalho, atrasa para, né, deixa para última hora as coisas. Nossa, deixa para última hora. Mãe, esqueci a toalha, já tô no chuveiro. Exato. Todo dia, eu falo, não é possível, esquece gente. a mochila, esquece material, esquece que tem que estudar. Tinha que levar uma cartolina hoje. Tinha. Você indo pra tinha passado. Tinha que levar hoje, você já no caminho. Não, e é complicado isso, porque, assim, a gente se sente e fala assim, mas por que você não avisou? Só que, na verdade, claro que tudo é um treino na vida. Sim. Tudo é um treino, né? Mas, assim, não avisou porque ele realmente esqueceu. Não é que, mãe, eu fiz de propósito. Não tem nada disso. Nunca né? Mas Nunca é aquela coisa, né? Nunca Tô com a cabeça onde, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Essa avaliação, ela vai verificar várias questões, né? Dentre essas questões tem a parte comportamental, emocional, né? Que a gente tem alguns testes, desenhos que a gente aplica. E as funções cognitivas e executivas, né? Então, assim, entra atenção, memória, planejamento, organização. Tudo isso que está relacionado, entre outras coisas, é avaliado, né? Inclusive motor, psicomotor, essas coisas também. Porque às vezes tem umas questões... Não é o principal foco, né? O objetivo principal não é. Mas isso também a gente consegue avaliar, né? Tem testes que a gente coloca que também pega um pouco da parte motora. E aí, assim, né? Quando a gente avalia as funções executivas, planejamento, organização, atenção, que são 3 tipos de atenção que a gente tem, a memória, principalmente a memória operacional, né? A memória de trabalho, que é aquela memória mais a curto prazo, né? Que a gente tem que lembrar de pegar não sei o quê, que não é uma coisa que você tem que levar... que é no automático, que às vezes você faz no automático algumas coisas, igual dirigir um carro, você dirige no automático. Você dirige. Sabe aquela coisa assim, eu dou muito esse exemplo, você vira seu filho e fala assim, filho, vai lá no quarto e pega um livro da mamãe que tá em cima da cabeceira da cama. Tá bom. Aí a criança vai pegar. No meio do caminho, ela vê o quarto dela, que ela passa pelo quarto dela, e viu que tinha alguma coisa no chão. Ela vai lá, pega o negócio que tá no chão, e aí ela deleta. Ela esqueceu ela já deleta qualquer atividade que ela tinha que fazer. Que você tinha pedido. Aí volta. Filho, cadê o livro que eu te pedi? Ah, mãe, peraí. E é capaz de ir lá de novo e esquecer de novo. E aí a criança fica nesse movimento o tempo todo, porque perde o... E gera uma ansiedade. Perde a memória de trabalho. Não é que perde a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é mais curta. Então, tem que ser trabalhado. Tudo, eu falo que tudo no treino a gente consegue trabalhar. Né? Então, quando a gente faz essa avaliação e vê quais são os pontos mais fracos, né? Tipo, a criança não consegue se planejar, se organizar. Então, aí ela vai fazer um outro, né, tratamento, vai fazer os atendimentos com o psicólogo, com o psicopedagogo, né, que vai trabalhar essas dificuldades que a criança apresenta, né, as dificuldades maiores. Claro que vai trabalhar várias coisas e, né, vai trabalhar tudo como no geral, um pacote. Atenção, mas vai pegar mais firme no que realmente onde as dificuldades são maiores. E cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Sim. Tem gente que tem mais planejamento, tem gente que tem mais atenção. Eu já peguei vários casos de assim, mas meu filho tem TDAH, mas faz super bem na escola. Sim, pode ir super bem na escola, mas e o resto? Tem outras coisas. E aí pega no comportamental. É isso que eu ia falar, a parte comportamental, né? Então, assim, depois de fazer a avaliação, a gente encaminha... No meu caso, eu acabo encaminhando pra mim mesma, né? Porque, tipo, eu sou psicóloga e psicopedagoga, então eu acabo já fazendo esse trabalho, né? Então, mas tem... Às vezes a pessoa já vem com a avaliação pronta, às vezes a pessoa vem com o médico pra fazer a avaliação, às vezes faz só a avaliação, né? Então, tem todo esse quesito também, né? E aí, imagina assim, que então a criança que foi diagnosticada, né, com TDAH, você vai criar um programa ali, meio que multifuncional, com vários terapeutas, médicos, enfim. E os próprios pais também têm que aprender a lidar com isso, né? Com a parcela, porque a gente falou no início, a gente tem que ter paciência já normalmente, né? Com o filho. E aí, exatamente. E aí você ainda tem que treinar isso também. Eu falo que a orientação para os pais é importante. Apoiar, né? Apoiar a criança. Apoiar. Eu acho que isso na verdade, assim, tem uma palavra que é muito importante, a aceitação. Né? Aceitar e entender o que o seu filho tem. Gente, você já fez meio caminho.
né? Porque assim, eu não tô dizendo que é fácil, tá? Não, quanto é difícil você aceitar que seu filho tem algum transtorno. Só que eu costumo falar para os pais que o diagnóstico, ele não é problema. O diagnóstico, ele é solução. Porque quando você tem um diagnóstico em mãos, você consegue traçar um caminho. E aí vai facilitar muito a vida da família, da criança, das atividades na escola, o que a escola pode ajudar, o que a escola não pode fazer, como organizar aquela rotina, né? A rotina, principalmente, né? A criança, ela precisa ter uma rotina. O planejamento e a organização começa a partir daí, né? E aí, tentando entender tudo isso, eu resolvi fazer a mentoria de TDAH para os pais. Que né? legal. Então, assim, eu tô lançando agora essa mentoria, e aí a ideia é fazer o individual e em grupo, para poder orientar, né? Então, eu vou dar um pouco de conteúdo, vou dar orientação, né? E aí a gente vai ter um presente aí no final da mentoria, que eu ainda não posso falar, mas no final da mentoria a gente pretende dar um presente para cada um. Porque é extremamente importante eles entenderem o que está se passando, né? Qual que é o problema que acontece no cérebro da criança. E a gente tem que entender que a criança que tem a pessoa, né? A criança, ela tem um cérebro menor. Né? Então, imagina, a pessoa que já tem um cérebro menor e colocar um monte de informações, né? Escola, tem 6 aulas, né? Ela lembrar de tudo aqui no dia seguinte? Não vai lembrar. Né? Tem que ter um trabalho também em casa Tem. de construir essa rotina para que a criança estude um pouco todos os dias para não perder, né, o fio da meada. Um ponto que é importante, né? O estudar um pouco todos os dias e aonde estudar um pouco todos os dias, né? É uma das coisas que a gente fala que a criança ela tem que ter o cantinho do estudo. Preparar um ambiente ali com menos interferências. A gente foi fazer que você tirou o celular e tal. Pra quê? Pra não ter distrator. Se a criança tá lá na frente da televisão. Da televisão, ou tá na porta e passa um monte de gente, ou toca o telefone. Gente, se a gente que, quando não tem o TDAH, já é difícil, né? Quem tem o TDAH, assim, se distrai em questão de um segundo. Sim. E aí, fica olhando a janela, passarinho. Nossa, gente, é impressionante. Borboleta. Nossa, borboleta. Só que aí esquece o que tá fazendo, né? Aí vai ver a borboleta, levanta e esquece. Foi-se. Entendeu? É bem por aí. Né? Então, a mentoria, ela vai entrar também para ajudar os pais com relação a isso, a orientação de como fazer em casa, a orientação de como fazer na escola, né? Porque eu falo que é um trabalho interdisciplinar mesmo, né? E também, eu acho que dependendo do caso, né? Por isso que eu falo, a gente não é médica, a gente não tem como saber, dependendo do caso, o diagnóstico sendo feito pelo psiquiatra e pelo neurologista, pode entrar uma medicação ou não. Eu sei que tem muita gente que é contra. Eu, Juliana, falo que eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que depende de cada caso. Eu já tive caso de uma mãe que era totalmente contra. A gente usava óleos essenciais. O menino ficou comigo 7, 8 anos, né? E ele vinha comigo 2 vezes por semana. Eu trabalhava a parte comportamental e a parte pedagógica, né? Fazendo a parte psicopedagógica. E assim, ele hoje tá lindo e maravilhoso. Entendeu? A mãe fala, Juliana, você é assim, um anjo nas nossas vidas, tal. Agora, tem gente que aceita, e eu também não vejo problema nenhum, porque, na verdade, a medicação, ela faz o efeito na parte pré-frontal química, e parte né? frontal, que é onde está todas as dificuldades que a criança tem, né? O TDAH, ele tem o problema com todo esse córtex frontal, o pré-frontal, né? Então, é aí que ficam todas as questões mais difíceis para ele. Né? É óbvio que eu teria que entrar na parte mais química, sim, né? Mas, enfim, o importante é vocês saberem isso, né? Que tá tudo nessa parte aqui da frente. E parte de linguagem, né? De aprendizagem, que é mais difícil eles adquirirem, eles realmente conseguirem decorar, né? A gente fala que tem que repetir. Quando você fala pra criança, vai tomar banho. Vai tomar banho. Você tem que falar 10 vezes. Sim, você tem que falar 10 vezes. Pra criança, tem que colocar na memória, ela no longo prazo, que ela já tinha que ter ido tomar banho. Muito embora pra criança que não tem TDAH, eu já falo 10 vezes pra minha filha, sim, né, gente? Então, e a minha filha tem 14, vai fazer 15. Recebe o diagnóstico e fala, ai meu Deus, vou ter que ficar repetindo. Mas, gente, quem não tem diagnóstico também tem alguns desafios que são iguais, eu quero dizer. Eu lembro que uma vez eu conversando com a minha mãe falava assim, mas você não tem TDAH? Eu falei, não, eu não tenho, porque eu sei que eu faço coisas que TDAH não faz. Mas eu já me questionei zilhões de vezes se eu realmente tenho, porque eu trabalho tanto com isso, né? E aí
falo que também tem a idade, né? A Sim. idade vem, a idade chega. Coisas, e aí a gente também começa a achar que os sintomas que são da idade que vai chegando pode ser de TDAH também. Né? Mas na verdade, não. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai adquirindo os conhecimentos mesmo e vai aprendendo a lidar. Eu acho que esse apoio que você dá, ele é muito importante, né? Sim. Então, no primeiro momento, ok, a pessoa aceitou, mas o como lidar com isso, né? E como trazer ali uma rotina mais leve, né? Para todo mundo, para os pais, para a criança é muito importante, né? E no consultório eu tento fazer com eles o máximo possível para não ser uma coisa cansativa, né? Porque, assim, às vezes eles vêm com dificuldade de matemática, de interpretação de texto, até hoje não consegui saber como faz uma tabuada ou qual conta usar. E ele já tem a escola, que já é estressante, já tem muito conteúdo. E aí vem para psicólogo, psicopedagoga e faz mais isso. Uma coisa. Então eu vou pro lúdico. Eu trabalho através do lúdico. Eles adoram, porque eles aprendem através do lúdico. Isso é muito legal. Ju, a gente tá seguindo pro finalzinho. Legal. A Sheila vai te fazer aquela pergunta. Que é a pergunta de encerramento. Crucial aqui. Para dividir aí com a nossa audiência, né? Em que momento da sua vida que você percebeu que você deixou de ser espectadora do seu negócio? Porque afinal de contas você trabalha com tudo isso, todo esse apoio, mas é um negócio, né? Você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista do seu negócio. Então, eu acho que eu tive alguns momentos, né? Mas eu acho que a última vez foi uns 6, 7 anos atrás, que eu já estava atuando bastante tempo na área, já estava com um rol de pacientes legal, e aí eu falei, nossa, acho que agora a coisa vai caminhar, né? E na época eu já pensava em ter filho, né? Então, assim, não sabia como ia ser exatamente, mas, enfim, eu resolvi que eu queria seguir outras coisas também, né? Então, abrir um pouco o leque, não saindo do que eu gosto, obviamente, que é o TDAH, né? E aí eu falei assim, agora eu tô pronta. Que legal. Agora eu tô pronta. Aí foi. E eu realmente amo esse tema, assim. Então, e é uma coisa que a gente aprende a cada dia, gente, porque, né, a neurociência, a medicina, ela cada vez mais está evoluindo, né? Por isso que a gente vai tanto para congresso, porque toda hora tem alguma coisa nova, né? Então, acho que esse conhecimento todo a gente tem que ter. E acho que é um propósito muito lindo, né? Sim, e ainda bem certeza. Que temos pessoas aí nesse propósito. Com aí certeza. Muito bom, Ju. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai... deixa o seu arroba. Meu arroba é Juistró, psico, TDAH. Tá? Muito Entrem bom. lá e vocês vão ver que vai ter várias coisas acontecendo. Tem reels, tem muito stories, conteúdo, tem um monte de né? conteúdo, tem bastante conteúdo. Pra quem tiver com dúvida e é muito legal. acompanhar, né? E entre em contato, né? Pra poder eu ajudar vocês também. Com certeza. Foi um prazer, querida. Muito obrigada, viu? Gente, obrigada pela oportunidade, viu? Muito bom, Obrigada, adorei. Foi incrível. bom. Então, seguimos aqui, né, no final do nosso encontro. Um grande beijo. Tchau, gente. Os detalhes dela a gente vai deixar aqui na legenda, tá bom?